meditar com os irmãos nesse texto bastante conhecido, Colossenses 3, versos 16 e 17, que é um assunto bastante importante para a vida da igreja, em todos os momentos, em específico nos momentos de adversidade, nos momentos de luta. Então, a igreja precisa de boa teologia sempre, sempre. Mas, em específico, nós somos chamados a colocar nossa fé em prática na adversidade, né? Eu acho que o sofrimento é uma grande prova de como nós somos crentes, né? A gente vê isso muito exposto no livro de Jó, é uma coisa muito clara, a percepção que Jó tinha acerca de Deus. Eu quero convidar os irmãos nós lemos Colossenses 3, versos 16 e 17. Quero falar um pouquinho sobre algumas marcas de uma igreja madura, que o apóstolo Paulo traz aqui à igreja de Colossos. Ele aponta aqui que a igreja de Colossos precisa desenvolver em Cristo Jesus essas marcas. Colossenses 3, versos 16 e 17 nos diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui. Vamos orar? Te louvamos, Pai, pela palavra, te louvamos pela oportunidade que nós temos de estudar as Escrituras agora e lhe pedimos, fala conosco, instrui o nosso coração nas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de igreja madura, é importante que a gente faça uma distinção entre maturidade e perfeição, porque é diferente. Maturidade, inclusive, faz com que nós consigamos viver bem com as nossas imperfeições. A maturidade faz com que nós consigamos observar algumas imperfeições e limitações que nós tenhamos e ainda assim conseguimos conviver com elas e nos afastarmos ou aprimorarmos naquilo que pudermos aprimorar, mas sem aquela ideia de que, como não é perfeito, não vou fazer parte disso. Uma igreja madura não é necessariamente uma igreja perfeita, sem falhas, até porque não há como nós reclamarmos que haja doentes dentro de um hospital. Não dá para você falar, eu não vou no hospital, porque lá tem muita gente doente lá dentro, né? Porque, na verdade, uma das funções do hospital é sarar aquelas pessoas que ali estão doentes. Maturidade vem de estarmos capacitados a dar respostas bíblicas para as diversas situações da vida. Mesmo pessoas falhas, como nós somos, limitados como nós somos, cheios das nossas idiosincrasias, como nós temos, as nossas particularidades, as coisas muito do nosso coração, às vezes inclinações até mesmo pecaminosas, como nós temos, mas ainda assim estamos habilitados pelo poder do Espírito e fundamentados na palavra para ajudarmos os irmãos em outras lutas que eles têm. Diga-se de passagem, nenhum de nós consegue cometer todos os pecados na mesma medida de que nenhum de nós tem todos os dons do Espírito Santo. Eu acredito que essa vida de comunhão, como a própria Escritura gosta de tratar a igreja como um corpo, ela é necessária para que um ajude o crescimento do outro. É importante para a maturidade que nós tenhamos o conhecimento das Escrituras, para que as Escrituras direcionem a nossa vida. Então, quando nós falamos de uma igreja madura, e quando Paulo linka aqui para a igreja de Colossos, algumas marcas que ele considera e que gera maturidade na igreja, a gente precisa entender que maturidade da igreja não é perfeição. Então a igreja, ela só será perfeita o dia que o Senhor vier e nos buscar para a glória e nós subimos com o Senhor. Aí nós teremos o pastor perfeito nos pastoreando, estaremos no lugar perfeito, onde não entrará pecado, não haverá choro, nem pranto, nem dor. Nós estaremos na glória eterna. Até lá, o Senhor vai usar inclusive as nossas adversidades, as nossas dificuldades, para nos lapidar, para que nós nos fortaleçamos. E por isso nós precisamos estar muito bem fundamentados na palavra. A carta
aos Colossenses, ela tem o propósito de promover nos irmãos exatamente essa maturidade através de uma dedicação a Cristo, mostrando para os irmãos que Cristo é o cabeça suficiente da igreja, que esses irmãos não precisam seguir outras ideias, e a igreja de Colossos estava caminhando por uma percepção meio mística da fé. Uma das preocupações de Paulo, ao escrever para a igreja de Colossos, diz respeito aos perigos que a igreja estava enfrentando, exatamente por ter essa perspectiva um pouco mística da fé, eles estavam enfrentando dificuldade com respeito à suficiência das Escrituras, que estava sendo contestada. E muitas pessoas estavam começando a crer em questões não bíblicas. E Paulo advertiu aqueles irmãos de Colossos. E essas advertências são importantes para nós também. Hoje nós já temos visto na boca de muitos evangélicos o seguinte dito: mas tudo tem que estar na Bíblia? Tudo tem que estar na Bíblia? Sim. No que se refere à nossa fé, no que se refere à regra daquilo que vamos crer e de como nós vamos crer, tudo precisa estar na Bíblia. É a Bíblia que ordena estas coisas em nós. E Paulo traz essas advertências. Em Colossenses capítulo 2, versos 8 e 9, por exemplo, Paulo diz o seguinte: cuidado que ninguém venha vos enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a igreja estava, na verdade, caminhando por caminhos tortuosos e perigosos. E é pela observância da palavra que Paulo entende que aquela igreja poderia sair desses caminhos tortuosos e ir para um amadurecimento. Então, Paulo aqui no capítulo 3, ele linka algumas coisas muito importantes que eu quero falar com os irmãos. A primeira questão para o amadurecimento, para que nós abandonemos qualquer tipo de misticismo ou de fé contrária à fé bíblica, é que para que nós amadureçamos é preciso que a nossa fé esteja firmada na palavra de Deus, e única e exclusivamente. Olha o que Paulo diz no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aqui é muito interessante porque o habitar aqui está no imperativo. Paulo está dando uma ordem. E aqui, no caso, a igreja é o sujeito passivo. Paulo está dizendo para eles mais ou menos assim: vocês precisam ser ordenados pela Bíblia. Quando Paulo está dizendo a Bíblia habite em vocês, a palavra de Cristo habite em vocês, Paulo está dizendo: olha, a forma como vocês estão vendo o mundo, a maneira como vocês estão lidando com as questões da vida precisa ser rejeitada. Precisa haver uma nova visão sobre isso. Habitar aqui, esse imperativo da língua grega, é uma ordem direta para que se deixe de crer em mentiras, ou aquilo que Paulo diz no capítulo 2, em vãs filosofias, em rudimentos humanos, para que se volte para Cristo, que é o cabeça da igreja. E perceba que não é opcional. Paulo não está dizendo: olha, pensa bem, faz uma análise, vamos comparar para ver qual que é. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo é taxativo. Ele diz: vocês precisam ser habitados por completo pela palavra de Cristo. E é interessante porque o sentido de habitar, ou de ser habitado, no caso aqui, está ligado à submissão. De acordo com a tradição rabínica da época e com a compreensão rabínica e até mesmo com a compreensão cultural daqueles que estavam recebendo esse texto naquele primeiro momento, a ideia é de que aquilo que é habitado está submisso àquilo que o habita. Vamos usar um exemplo mais claro aqui para a gente, né? Então, você está numa casa. A casa é alugada. A casa tem um dono. Mas você alugou aquela casa. Quem habita aquela casa é você. Quem dita as regras daquela casa? É o dono da casa, que fala o seguinte: nessa casa aí todo mundo dorme às 10 horas e acorda às 7 da manhã. É ele ou é você que habita nessa casa? Quem habita na casa ordena a casa. É ele que dá as ordens ali. Quem habita é o líder. Quem habita é o dono daquele lugar. Quem habita é quem governa aquele lugar. Quem habita é o Senhor, o orientador daquele lugar. Quando Paulo está dizendo àqueles irmãos: olha, que a palavra de Cristo habite em vocês, Paulo está dizendo que a palavra de Cristo governe a vida de vocês. Que tudo em vocês seja governado por essa palavra.
Que as decisões de vocês sejam guiadas por essa palavra. Que os pensamentos de vocês, as vontades e as percepções de vocês estejam submissas às palavras de Cristo, às ordenanças de Cristo. E, irmãos, isso é fundamental. E outro detalhe, não há como conhecermos Cristo sem conhecermos a palavra. Não há uma outra revelação de Cristo. Hoje nós temos pastores, que inclusive alguns foram expoentes do passado, e hoje, infelizmente, são expoentes de heresias terríveis. Um deles é o Caio Fábio, que fala, olha, nós precisamos conhecer a Cristo, mas não precisa de Bíblia. Vai conhecer a Cristo como? Se é a palavra que o revela. Não há outra maneira, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com essas ideias de um experimentalismo. Não é assim. Diga de passagem, os nossos corações são terríveis no que se refere a isso. A Bíblia, inclusive, é o que regra as nossas experiências. Não estou dizendo que nós não podemos ter experiências. Nós temos experiências. Experiências emocionais com Deus. Quantas vezes, talvez você já tenha tido essas experiências de, em alguns momentos, a palavra tocar no seu coração e você vira lágrimas. Em alguns momentos você ouvir como que Deus mesmo falando ao seu ouvido, você ouvindo, como se fosse uma voz audível, falando no seu ouvido, entrando no seu coração, você ter certeza que é o Senhor falando contigo. Mas tudo isso precisa estar submisso ao quê? Às Escrituras. Se você ouviu essa voz e falou uma coisa que não está na Bíblia, não vai não. Eu lembro-me do reverendo Jeremias, até contei isso aqui, que Jeremias estava num congresso, e naquele congresso foi levantado umas ofertas e ele sentiu no coração, Jeremias, oferta lá todo o seu salário. E Jeremias, não, acho, isso é a voz do inimigo, ofertando salário, isso é coisa do inimigo querendo me envergonhar. Tá, e não deu, foi embora. E no caminho para casa, ele conversando com a sua esposa, ela falou, mulher, você não sabe o que o inimigo é terrível, ele é sujo, você não sabe o que ele fez comigo hoje? Para tirar minha paz no culto, ele mandou ofertar todo o meu salário. Sabe? Ela falou, e o que você fez? Falou, não ofertei. Você já viu o diabo mandar fazer oferta para a igreja, Jeremias? Foi o diabo que mandou fazer isso, não é Deus. Eu falei, não acredito. Falei, volta lá. E ele voltou e foi lá procurar e deu a tal da oferta. A gente precisa ver a submissão à palavra. O que Deus diz acerca desse assunto? Então, esse sentido de habitar é de estarmos submissos àquilo que a palavra diz. É isso que Paulo está dizendo, que a palavra de Deus habite em vocês de forma tão abundante, que a palavra de Cristo habite de forma abundante, que vocês estejam submissos a ela. E é preciso, irmãos, que Cristo habite em nós, que Ele defina as nossas decisões, que Ele direcione os nossos passos, que a Bíblia seja de fato como o salmista no Salmo 119, 105 nos diz, lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Que ela ilumine por onde nós vamos andar. Que ela seja o guia seguro. Vejamos ainda Colossenses 2,8, até nós já citamos aqui, mas olha aqui mais uma vez, cuidado que ninguém venha vos enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. A Bíblia nos diz que se fosse possível, o inimigo das nossas almas enganaria até mesmo os salvos. Então não se engane, o diabo não vai chegar na frente da igreja com essa figura caricata que nós temos aí, né? De chifres e tridente, esse negócio. Também não tem essa figura na Bíblia, tá, irmãos? Esse diabo é um diabo caricato. Você não vai encontrar essa descrição demoníaca, embora seja horrível mesmo. Mas você não vai encontrar essa descrição demoníaca na Bíblia, né? Se pudesse, ele viria como um anjo de luz, enganando. Sabe onde as heresias entram na igreja? Elas entram na sutileza. Elas entram travestidas de amor. Eu até reservei lá em casa, e eu quero trazer essa aula para vocês aqui. Eu estava ontem separando alguns materiais e me pareceu esse material. A diferença entre uma igreja bíblica e uma igreja... lá ele usou a palavra progressista, e eu não queria usar isso aí por causa de questões políticas, mas a ideia de uma igreja que já está em dissolução. E ele coloca os mesmos pontos, né? E ele vê como são sutilezas, até mesmo de vocabulário, da língua. A mesma coisa, tipo assim, não, nós somos guiados pelo amor, não há juízo.
Enquanto que a Bíblia diz, nós somos guiados pelo amor, e por causa do amor nós fazemos o juízo de acordo com a palavra. São essas sutilezas que vão nos afastando, que vai fazendo com que a nossa mente fale, olha, não é que é isso mesmo? Paulo diz, toma cuidado com isso. Fica atento com isso. Porque essas coisas vêm de acordo com a tradição dos homens, com os rudimentos do mundo. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque esses estão no caminho dos ímpios. E o próprio salmista diz, o ímpio vai perecer. Nós não podemos estar com eles. Porque esse é um caminho de morte. Mas Paulo diz, precisamos andar segundo Cristo. A palavra traz essa advertência. Para que a igreja amadureça, a igreja precisa estar firmada na palavra. A palavra de Cristo nos fala da sua graça superabundante. Ela enriquece o nosso coração com boa teologia, com práticas transformadoras, com sentimentos renovados. Irmãos, não se engane. Não, pastor, nós não precisamos de teologia. Nós somos teólogos, irmãos. Todos nós. Somos bons alguns, né? Mas todos nós somos teólogos. Tudo que você pensa sobre Deus é teologia. Um ateu é teólogo. Sabia disso? É o que ele pensa sobre Deus. É a estrutura que ele imagina sobre Deus. Não existe quem não faça teologia. A diferença é que ou nós temos uma boa teologia, e boa teologia é teologia calcada nas Escrituras, ou nós temos uma má teologia, que fica preocupado com filosofias, com conhecimentos, com ilações, com preocupações, e não com as Escrituras. Então a palavra de Cristo deve ser esse norte. Uma igreja madura é uma igreja fundamentada na palavra de Cristo. Um crente maduro é um crente que vive de acordo com a palavra de Cristo. É um crente cuja palavra de Cristo habita nele. E ela ordena tudo. Eu gosto do Salmo 139. Ele fala, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo. Sabe meu deitar, sabe meu levantar. O Senhor pode sondar tudo. Um crente maduro é um crente que tem o Senhor lá dando essas ordens. Agora é hora de levantar, agora é hora de deitar, agora é hora de agir. Agora fala, agora cala. Agora ouve, agora age. É um crente submisso. Como alguém cuja casa está habitada por outro que dá ordens. Essa casa não é nossa, é do Senhor. Ele habita. Então, primeiro aspecto para uma igreja amadurecer é que ela precisa estar firmada na palavra de Cristo. Segundo aspecto é que uma igreja madura é uma igreja cujos crentes estão habilitados a se aconselharem biblicamente, irmãos. E isso é uma coisa que tem me preocupado. E talvez tenha me preocupado até mais, porque essa é uma das minhas habilitações de estudo. E até uma das coisas que eu gostaria de fazer na escola bíblica. Agora nós vamos estudar uma revista, mas depois eu estou pensando em dar essas aulas. Porque às vezes eu me assusto com as ideias que os irmãos têm de conselho bíblico. A primeira solução que as pessoas dão para a alma não é a Bíblia. A Bíblia não passa a ser o primeiro recurso. A Bíblia é a última, é a tábua de salvação, a última coisa, sabe assim? Nunca é o primeiro recurso. E olha o que Paulo diz. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria. Qual é essa sabedoria? É a palavra de Cristo que habita em nós. Essa é a sabedoria. O que Paulo queria é que os irmãos desenvolvessem um ministério mútuo, de se aconselharem mutuamente, de se desenvolverem mutuamente no Espírito Santo, através da aplicação da palavra diária na vida nossa. De entendermos e tratarmos os pecados nossos pelas Escrituras. De fortalecermos os nossos corações e estabelecermos as nossas esperanças fincados nas Escrituras. E às vezes a gente tem dificuldade com isso. Por quê? Por algumas questões. Talvez a primeira delas, por não conhecermos, talvez, de fato, as Escrituras. Não, pastor, nós conhecemos. Como presbiterianos, eu até acredito que nós conhecemos muito. Não é defeito do presbiteriano não conhecer. O que não fala necessariamente ao nosso favor. Porque às vezes a gente conhece, mas não acredita que vai funcionar.
Às vezes a gente tem dificuldade disso. Como diante do leito de morte de alguém, nós sabendo que estamos diante dos últimos minutos, nós não confiamos que o melhor que nós temos para falar para essa pessoa é você está pronto para encontrar-se com o seu Senhor? Como está o seu coração? Ele está firme? Como nós entendemos que isso é frieza? E nós entendemos que mentir para ele, não, fica bem que vai dar tudo certo, você está saindo daqui. O cara está para puxar a tomada, para acabar com tudo. Não, você vai sair daqui, vai dar tudo certo, tá? O outro está com o telefone ligando para o Prever, para vir buscar. Nós acreditamos que isso possa infundir mais esperança do que preparar para estar com Cristo. Então talvez não seja falta de conhecimento, talvez seja falta de fé naquilo que conhecemos. E eu quero testemunhar para os irmãos aqui, por várias e várias vezes. Como eu falei, mais do que eu gostaria. Eu acompanhei irmãos amados nesse último instante. E em todos eles se consolaram com a certeza de que eles estavam encontrando-se com o Senhor. Nenhum deles estava esperando a mentira de, está tudo certo. Não é frieza, irmãos. O problema é que a gente fala do céu, mas não espere para lá. Que jeito que você acha que você quer ir para o céu? Ou o Senhor vem buscar nas nuvens, ou a gente dá um jeito de ir. Irmãos, nós precisamos olhar com esperança e às vezes nos aconselhar biblicamente, com esperanças bíblicas. Olha o que Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 e 17. Paulo está dando um conselho para o jovem pastor. Fala, tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e quem desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dando instrução para Timóteo. E qual é a instrução? Olha, você lembra do que você aprendeu, sabe de quem você aprendeu, e entende que isso é a sagrada letra, que essa sagrada letra vai te tornar sábio, e que essa sabedoria gera a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. E qual é essa sabedoria? Verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós precisamos estar habilitados nas Escrituras para sermos conselheiros e orientadores uns dos outros. E às vezes nesse mistério, nós precisamos ouvir pacientemente os irmãos, com muito amor, com muita misericórdia, e olharmos nos olhos e confrontarmos, falar, isso aqui é pecado, querido. Sabe essa ansiedade que está te tirando o sono? Essa é pecaminosa. Essa é fruto de desesperança. Essa ansiedade é porque você está com expectativas em coisas daqui, quando você deveria estar com expectativas no alto. Sabe esse desassossego da alma, que às vezes não te deixa dormir? É orgulho? É egoísmo? Porque você quer ter o controle de coisas que você não tem. Porque você quer ser o Deus da sua vida e não aceita as ordenanças que o próprio Deus tem para você. E você que é limitado e não pode ordenar o dia de amanhã, perde o sono para resolver um problema que ainda não existe amanhã. E deixa de confiar naquele que já fez o amanhã. Às vezes nós precisamos falar isso em amor. Pastor, mas isso é duro demais. Duro é você falar para a pessoa, não, fica tranquilo. E você acompanha ela, enfiando ela mais no buraco. Às vezes nós deixamos de dar soluções bíblicas para questões que só a Bíblia tem solução. Às vezes nós achamos muito mais seguro, e aqui eu não sou contra medicamentos, irmãos. De maneira alguma, medicamento é uma bênção de Deus. Presente do céu.
fruto da graça comum, misericordiosa de Deus sobre nós. Mas às vezes nós preferimos pegar aquele irmão que está com ansiedade profunda, pecaminosa, que não consegue dormir, a gente fala, não, toma um remédio para você dormir, mas não falamos de como tratar essa ansiedade. Deixa eu falar um negócio para você, ele vai dormir, porque o corpo dele toma um remédio. Pega a chave geral e, puf, desliga, ele vai dormir. Mas quando liga de novo, a ansiedade está lá. Sabe por quê? O seu corpo toma remédio, a sua alma não. O seu corpo toma comprimido, a sua alma não. A sua alma precisa de algo que nada que é físico e orgânico pode te dar. E só o Senhor pode dar. Então veja bem, aquilo que as Escrituras estão dizendo é que nós precisamos aprender, crer nas Escrituras e instruir-nos biblicamente, aconselhar-nos biblicamente. Às vezes você precisa dar o remédio para a pessoa falar, querido, toma esse remédio que você está precisando dele. Mas vamos orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor haja para além disso. Vamos orar ao Senhor para que você consiga dormir e o Senhor refaça a sua alma nesse sono. Vamos orar ao Senhor para que as verdades do Evangelho, uma vez que o seu corpo consiga descansar, porque às vezes precisa descansar, irmão. Às vezes a gente está numa pilha tão grande que o médico precisa fazer isso com a gente pela graça. Não sei se você já entrou nessa, assim, que você está de um jeito que assim, o médico precisa dar um sossega-leão, sabe? Eu lembro uma vez que nós fomos ao médico, a Paty estava numa crise de depressão, né? E nós fomos ali ao médico, e o médico falou, olha, esse comprimido aqui que eu vou te dar, nem lembro que comprimido que era, né? Eu os apelidei de liga e desliga. Né? Porque de manhã era para funcionar, e de noite era para desligar. Né? Tinha o liga e o desliga, quase tomada, né? Então ela foi ali, não, mas esse foi o primeiro. No segundo médico, o médico falou, esse aqui, imagina que a sua casa está desmoronando. Então, você chega aqui, está tudo caindo, tudo trincado. Esse comprimido aqui, ele é uma escora. Você vai pegar, vai escorar para que aquela casa não caia. O médico que não tem, não é pastor, né? Não tem esse, ele é um médico, tá? Foi isso aqui, ó, vamos escorar essa casa para que não caia, tá bom? Então estamos escorando a casa. Aí ele chamava ela, a senhora, dona Patrícia. A senhora vai tratar de reformar a casa enquanto está escorado, para que quando nós tirarmos a escora, a casa não caia. Irmãos, olha o que o médico disse. Você entende? O remédio é ruim? Não, nós não precisamos. Se ela não põe a escora, a casa... Mas às vezes nós precisamos falar, Senhor, agora que está escorada, ajuda a gente a achar onde está a rachadura. Senhor, nos direciona para ver onde está a falha da estrutura, Senhor. Para que a gente seja direcionado pela Tua palavra, para arrumar onde está quebrado. Porque a gente não pode estar dependente dessa escora, Senhor. Obrigado pela escora, que senão ia cair tudo, mas eu vou precisar tirar ela. Você entende, irmãos? Nós precisamos nos instruir e nos aconselhar biblicamente. Entendendo que o medicamento é um apoio. Lembra, quem que toma remédio? O seu corpo. A sua alma não. A sua alma precisa daquilo que só Cristo pode dar. A Bíblia nos diz que nós devemos estar habitados pelas Escrituras para sermos conselheiros e orientadores fiéis uns dos outros. Paulo diz mais uma vez a Timóteo, no capítulo 2 Timóteo 2, 15 e 16, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Olha, presta atenção no que Paulo está dizendo, olha, procura ser aprovado. Como? Manejando a palavra da verdade. A pior coisa que tem é você chegar num crente, ele não tem Bíblia e tem palavratório vazio. Linguagem boba, chula, palavrão, palavra solta ao vento. É o que ele diz, ó, evita isso. Só que ele diz isso com uma pitada de advertência bem séria. Foi porque quem usa disso, olha só, quem não está habitado ali pela palavra, que não é um obreiro aprovado, e usa dessas palavratórias inúteis, né? Isso aqui é assim mesmo, ou então fala coisa pior, né? Eu estou só falando as coisas leves. Quando fala coisa pior, coisas inúteis,
Paulo usa um termo aqui, coisas profanas vão passar para uma impiedade maior. Coisa tensa, né? Nós lemos o Salmo 1, diz que você não pode andar no conselho do ímpio. Paulo diz que o próprio crente, que se não tivesse cuidado, vai passar por uma impiedade maior. Eu lembro-me que um pastor amigo meu, há muito tempo ele estava enfrentando uma crise, e ele contou isso para a gente ali, e eu falo porque ele já falou várias vezes isso. E ele estava pirando. E ele precisava ir ele foi no psicólogo, o psicólogo falou, não dou conta disso aqui não, psiquiatra. E aquilo abalou mais ele ainda, né? Porque ele imaginava que ele fosse conversar com o psicólogo ali, né? O psicólogo falou, com conversa não vai resolver, o negócio é remédio. Só que ele era conhecido na cidade, ele falou, rapaz, eu não vou psiquiatra aqui, vou numa cidade, não. Ligou para uma cidade distante ali, marcou um outro psicólogo para ter uma segunda opinião, e no mesmo dia marcou um psiquiatra. E ele foi lá, né? E ele chegou ali no psicólogo, ele conversou, tratou, não falou o que ele fazia, só passou os nomes ali e tal, e conversou com o psicólogo. Terminou aquela sessão, o psicólogo falou, olha, eu não deveria fazer isso. Até é contrário ao código de ética da minha profissão. Mas o senhor se ofenderia se eu lhe falasse uma coisa? Ele, não, pode falar. O senhor já pensou em procurar um pastor? Ele baixou a cabeça assim. Ele falou, nem fui no psiquiatra. Voltei correndo para casa. Dobrei os joelhos no chão. Falei, Senhor, misericórdia de mim. E ele pediu auxílio para que Deus o ajudasse a enxergar aquilo que estava de errado na vida dele. Uma igreja madura, irmãos, é uma igreja onde os crentes se ajudam e se exortam uns aos outros com sabedoria nas Escrituras. Um crente maduro é um crente apto a aconselhar biblicamente. E isso vai além de saber decorar versículos, irmãos. Vai ao ponto de viver as verdades de Deus na vida. De entender as estruturas do Evangelho e aplicá-las no nosso dia a dia, em tudo. Terceiro aspecto. Terceira marca de uma igreja madura é que é uma igreja grata e vibrante. Então, ela está firmada na palavra de Cristo. Ela está habilitada a aconselhar uns aos outros biblicamente. E ela é uma igreja que louva a Deus, é uma igreja grata, é uma igreja vibrante. Nós precisamos quebrar essa ideia de que uma igreja bíblica é uma igreja triste. Bom, graças a Deus que aqui nós nem temos essa ideia. Louvado seja Deus. Mas por muito tempo foi associado uma ideia de que uma igreja bíblica é uma igreja de um culto triste. O povo chega lá. Lembro-me do reverendo Hernandes Dias Lopes falando em um dos sermões dele. Ele falou, não há nada mais... Ai, meu Deus, fugiu a palavra aqui. Não há nada mais ordeiro, não é essa palavra, mas a ideia de ordem, decência, assim, solícito, alguma coisa assim, é que fugiu a palavra de vez, não vai voltar, pronto. Né? Né? Solene, ponto, solene. Não há nada mais solene do que um velório. Ele falou, é um solene, mas tem um defunto lá no meio. Ele falou, a solenidade do nosso culto não é um Deus morto. Ela é respeitosa, mas celebrando um Deus salvador, perdoador de pecados. E é o que Paulo diz, olha, habite ricamente em vós a palavra, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Como a gente faz isso? Dando pancada, chamando a atenção dos irmãos. Porque também, irmãos, quando a gente fala de exortar, não é catando pessoa pelo colarinho, falando, vem cá, pecador miserável. Não é isso. Você vai fazer isso como? Louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais e gratidão no coração. Sabe uma das maneiras que a igreja aconselha, como um todo, e aqui institucionalmente? Nas canções. Muito do que eu prego aqui, o Senhor já consolou meu coração sobre isso, há muito tempo,
vocês vão esquecer. Se eu perguntar os pontos do sermão, vocês vão esquecer. Se eu perguntar os 2 primeiros pontos, já esqueceram. Então o Senhor já consolou meu coração com respeito a isso. Já está tudo certo. Mas as canções a gente lembra. Nós lembramos por causa da estrutura, da poesia, do ritmo. É algo maravilhoso. Nada melhor do que nós cantarmos o quê? As Escrituras. Porque a gente lembra disso. A gente está lá durante a semana falando, tu és por quem a minha alma esperou. E aí você está naquela ansiedade, você lembra. Peraí, minha alma espera pelo Senhor. Os mais antigos vão lembrar assim, eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toda. Por isso a importância de cantarmos o quê? Bíblia, boa teologia. Firme então minha alma. Ainda que haja ventos amanhã. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. É uma igreja vibrante. É uma igreja que louva a Deus, que canta os salmos. Quando fala de hinos e cânticos espirituais, há alguns debates teológicos com respeito a isso. Mas a ideia, pelo menos a mais aceita entre os teólogos, é que essa ideia de hinos e cânticos espirituais é cantar as Escrituras, irmãos. Não é necessariamente cânticos inventados. Essa semana até postei para os meninos ali uma canção. Ela é famosa no meio gospel. Eu nem conhecia, diga-se passagem. Fui conhecer naquele dia lá. Mas ela é composta por um cantor que não é cristão. Ele é compositor geral de várias e várias músicas. E ali, num dia, ele compôs alguma coisa e ela é uma das mais famosas no meio gospel. Diga-se passagem a importância para cantar na igreja tem que passar pelo pastor. Porque tem gente que não é nem teólogo, está compondo música e está compondo aí, o povo está cantando. O cara cantou as coisas que ele sente com respeito a Deus. Eu até postei para os meninos lá. Sabia que quem compôs essa canção é o que compôs essa? E as outras canções, assim, não dava para cantar na igreja. É da leva do sertanejo universitário. Né? É que era o sertanejo universitário não crente, ali era o sertanejo universitário que vinha no culto de jovens de sábado à noite. Mas estava no processo de conversão ainda, aquele sertanejo ali. Então, a gente precisa cantar as Escrituras. O louvor a Deus é uma das marcas da igreja cristã. A igreja é chamada para isso. Para louvar a Deus em todas as atitudes, não só cantando. Mas o louvor deve ser fundamentado na palavra e não nos desejos e na imaginação humana, irmãos. É muito mais seguro nós cantarmos o que Deus diz acerca de si mesmo do que nós cantarmos aquilo que nós gostaríamos ou que nós pensamos acerca dele. Um louvor bíblico emana de gratidão a Deus, gratidão àquilo que o Senhor põe nos nossos corações. O louvor bíblico é aquilo que nos leva a celebrar a Deus por aquilo que Ele é, fundamentado na sua própria palavra e na sua verdade. Davi afirma que o louvor que nós oferecemos a Deus, ele não necessariamente é fruto das nossas ações, mas no Salmo 22, 25, ele diz, o meu louvor vem de ti no meio da congregação. O nosso louvor, na verdade, não é uma construção, ele é responsivo. O nosso louvor é uma resposta consciente da manifestação da graça de Deus que atingiu o nosso coração a tal ponto a reconhecermos a salvação de Deus e nós explodimos a Ele em louvor. Lembra que Jesus disse para aquela mulher no encontro do poço, se você beber da água que eu lhe der, vai acontecer algo maravilhoso com você. Você não apenas não vai ter sede, mas do seu interior fluirão rios de águas vivas. Paulo afirma que uma igreja madura é uma igreja que não apenas canta, mas é uma igreja que não canta futilidades, e sim canta a palavra, salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Um crente maduro é um crente que canta as Escrituras, que sabe que está cantando as verdades de Deus, que se instrui
pelas verdades de Deus, cuja gratidão é fundamentada na palavra de Deus. E por fim, irmãos, uma marca da igreja madura, que é uma igreja que vive para a glória de Deus. Paulo termina essa parte no versículo 17 dizendo assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O objetivo máximo da igreja, de existir da igreja, não é a ação social. O objetivo máximo de existir da igreja não é transformar o ambiente. O objetivo máximo de existir da igreja não é ter engajamento de internet, seja lá o que for. O objetivo máximo de existir da igreja é glorificar a Deus em todos os seus atos. A igreja precisa glorificar a Deus em tudo que ela fizer. Vai fazer missões para a glória de Deus. Fazer o bazar da SAF para a glória de Deus. Chá, glória de Deus. Happy Day, glória de Deus. Culto, glória de Deus. Jovens, glória de Deus. Acampamento, glória de Deus. Comprar um ar-condicionado, glória de Deus. E nós temos feito isso. Compramos lá para a sala de aula das crianças. Inclusive hoje, até a gente esqueceu de avisar os professores, né, que nós instalamos 2 ares nas salas, só que não foi feita a parte elétrica ainda. Então os professores viram os ares, né, ficaram meio tipo assim, Moisés na porta de Canaã, né? Eles viram, mas não conseguiram entrar, porque não dava para ligar, irmãos. Não fiquem bravos. É que o rapaz teve um problema de saúde da família e não pôde ligar a parte elétrica, mas o ar está lá. Pela fé, a semana que vem nós tomamos posse daquele ar frio. Mas por que isso? Para a glória de Deus, para que os alunos consigam ter uma aula com um bom ambiente, receber a palavra de Deus. Mas tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Transmissão, glória de Deus. Evangelismo, glória de Deus. Pregação, glória de Deus. Canções, glória de Deus. O objetivo máximo da igreja é glorificar a Deus em todos os seus atos. E muitas vezes nós erramos ao particionar isso ou a destacarmos uma ação específica em detrimento das outras. Não, a igreja vive só para o louvor, ou a igreja vive só para missões, ou a igreja vive só para doações, só para o evangelismo, só para conversões. A igreja vive para glorificar a Deus, onde Deus vai colocar para pôr a mão. Qualquer área. Em qualquer área. A igreja deve viver para isso, e Paulo diz isso: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. E isso, irmãos, quando nós falamos igreja, não está falando prédio e instituição. Nós trabalhamos para a glória de Deus. Nós namoramos para a glória de Deus, casamos para a glória de Deus, temos filhos para a glória de Deus, os educamos para a glória de Deus. Nós ganhamos dinheiro e o investimos para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Nós compramos e vendemos para a glória de Deus. Tudo que fizerdes, palavra ou ação, para a glória de Deus. Paulo afirma essa verdade aqui no versículo 17. Em 1 Coríntios 10, 31, Paulo também afirma: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para quê? Glória de Deus. Esse é o objetivo máximo da igreja. Pergunta 1, talvez seja a única pergunta que a maioria dos presbiterianos tem ao decor, né? Pergunta 1 do catecismo: qual o fim principal de todo homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Desfrutar da sua presença maravilhosa para todo sempre. Mas começa com o quê? Glorificar a Deus. Deus nos fez para o louvor da sua glória. A glória de Deus é o alvo máximo da sua vida. E a igreja precisa entender isso, irmãos. Eu louvo a Deus, porque no nosso meio, embora nós tenhamos muitas falhas, irmãos, assim, às vezes quando o pastor fala isso, fala: não, esse pastor está falando da igreja, que é bom. Não, irmão, a gente tem um monte de falha. É o que eu falo: nós não precisamos de lupa para ver os nossos pecados. Não precisamos disso, não. Mas eu louvo a Deus pelo entendimento escriturístico que a maioria esmagadora dos nossos ministérios tem. E eu vejo isso. Vendo as programações da SAF e vejo as irmãs trabalhando para a glória de Cristo. Vendo as programações da UPH e vejo os irmãos trabalhando para a glória de Cristo. Da juventude, para a glória de Cristo. Ministério de música da igreja, entendimento para a glória de Cristo. Transmissão, tudo, todas as áreas. E eu louvo a Deus por isso. Porque esse é o objetivo da igreja. Não há um motivo para que a igreja exista
que não seja para glorificar a Deus. Ação social outras pessoas fazem. Visitas outras pessoas fazem. Agora o evangelho, só a igreja pode pregar. E Deus é glorificado na pregação do evangelho. A glória de Deus é esse alvo da nossa vida. E as escrituras afirmam que ser cristão é viver para a glória de Deus. É como manifestar a imagem de Cristo por onde nós passamos. Até tem alguns estudiosos ou algumas pessoas que usam a ideia de cristão como pequeno Cristo, mas não é essa uma tradução muito fiel, porque não é essa ideia de uma pequena cópia como uma xerox, é a ideia de manifestação da glória de Cristo agindo na sociedade. É a glória de Deus brilhando em nós. Somente em submissão ao Espírito Santo, que nos revela a vontade de Deus nas Escrituras, é que a gente consegue glorificar Deus em tudo. É só assim, irmãos. A igreja madura é a igreja que não se dobra e não se molda para agradar as pessoas. Antes, ela vive e age em tudo para a glória de Deus. Ela confia que glorificar a Deus é mais importante do que agradar os homens. Ela confia que glorificando a Deus, ela alcançará os homens a quem Deus quer salvar. Ela não precisa negociar o evangelho. Aqueles que Deus quer salvar, vai salvar. Um crente maduro é um crente que não vive para agradar os outros, nem agradar o mundo. E aqui é algo importante, irmãos. A gente precisa sondar o nosso coração. Para quem que a gente anda vivendo? Às vezes a gente vive para agradar o outro. Eu tenho um livro ali que eu gosto muito dele, né? Depois, se você quiser emprestar, eu empresto. Só me garante que você vai devolver depois, né? O nome do livro é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Ele fala como se livrar do temor dos homens. Às vezes nós consideramos as pessoas maiores do que o próprio Deus. E nós vivemos para agradar a gente pequena e deixamos de glorificar um Deus que é grande. E nós somos guiados, as nossas emoções são transformadas pelo julgo de outras pessoas, pelas notas que as outras pessoas nos dão. E a gente não está muito preocupado com aquilo que Deus pensa de nós. Ao passo que nós deveríamos viver única e exclusivamente para a glória de Deus. Maturidade não é um estágio aleatório de vida. É uma consequência de uma dedicação, de esmero, de submissão, de observância da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós somos chamados a viver assim, para a glória de Deus em tudo. Devoção, escolhas, trabalho, relacionamento, namoros, casamento, família, escola e tudo. Que o Senhor nos ajude. Que nós cresçamos, irmãos, que a gente amadureça nisso, nessa verdade eterna, para que Cristo seja visto em nós. Para que cada vez mais nós tenhamos essa habilitação do Espírito Santo, de sermos fortalecidos nessa graça e abençoarmos uns aos outros. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé?